Tudo bem, galera? Tranquilo? Eu sou o professor Elton e hoje vamos finalizar o plano de estudo tutorado do terceiro ano do ensino médio, é o PET volume 1. Estamos na semana número 4, que tem como eixo temático geometria e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema da última semana, geometria espacial. Então, recapitulando. Para começar, vamos mostrar uma imagem para recordar os formatos de alguns sólidos geométricos. Então, dentro dessa imagem nós temos prisma, cilindro, pirâmide, cone e esfera. A esfera não será estudada aqui. Quanto aos outros, nós temos o prisma, que possui duas bases paralelas. Cada base é um polígono, então está aqui duas bases paralelas. Nesse caso, a base seria um pentágono. Temos o cilindro, duas bases paralelas e cada base é um círculo. Então está aqui o cilindro, duas bases paralelas no formato de círculo. A pirâmide, uma base e um vértice. E a base é um polígono. Então a gente tem aqui a base que é um pentágono e aqui em cima um vértice. O cone, uma base e um vértice. A base é um círculo. Então está aqui o cone. Cada um deles pode ser reto, se a parte lateral for perpendicular ao plano da base, ou no caso a altura, tá? Aqui o cone é um cone reto porque a altura é perpendicular à base, ou melhor, toda a altura é perpendicular à base, né? Só que nesse caso, a altura ela coincide com o centro da base. Mesma coisa a pirâmide. Se a distância do vértice até a base, que corresponde à altura, coincidir com o centro da base, ela vai ser uma pirâmide reta. E oblíquo, se a parte lateral não for perpendicular ao plano da base. O prisma ou a pirâmide pode ser regular, conforme os polígonos da base. As principais questões envolvendo esses sólidos envolvem, por exemplo, área, volume, cortes e planificação. Por isso é importante ter a geometria plana como base para a geometria espacial, pois a segunda depende da primeira. Os conceitos de áreas e volumes estão resumidos na tabela a seguir. Então, para calcular a área total, por exemplo, do prisma e do cilindro, basta fazer o quê? A área é igual 2 vezes a área da base mais a área lateral. Já da pirâmide do cone é só a área da base mais a área lateral. Então, aqui tem um 2 vezes a área da base, porque a gente tem a base inferior e superior. Aqui na pirâmide do cone a gente só tem uma base, então por isso que é só AB. Já o volume do prisma do cilindro, área da base vezes a altura. Da pirâmide do cone, área da base vezes a altura, dividido por 3. Planificação é a figura plana capaz de ser usada para construir a respectiva figura espacial. Como exemplo, a figura a seguir mostra um cubo e sua planificação. Então, a gente tem um cubo, desmontou, nós vamos encontrar 6 quadrados. Você já parou para pensar que não existe planificação de esfera? Por que será? Aí fica a pergunta para vocês realizarem uma reflexão. Então, começando aqui com os nossos exercícios, o sólido A, B, C, D, E, F, G, H, I a seguir possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces? Vamos contar? Bom, vértices são as quinas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todos os itens têm 9 vértices, nem precisava ter contado. Bom, as arestas são as linhas, né? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 arestas. Então, eu vou descartar o item A, que tem 16, e vou descartar o item D, que tem também 16. Então, agora a diferença está nas faces, né? Vamos tentar aí marcar essas faces. Vamos contar essas faces? Ou vamos tentar pelo menos rabiscar elas? Eu tenho aqui uma. Eu tenho aqui 2. Beleza? Eu tenho aqui agora, ó, 3. Eu tenho em cima 4. Lá no fundo eu tenho
5. Na base, eu tenho 6. Tenho essa aqui, que é a 7ª. E por último, para poder tentar fechar essa visão, eu tenho aqui essa que vai ser a 8ª. Não sei se vai dar para ficar legal. Fechando aqui, ó, 8ª face. Então, assim, eu fico com a alternativa letra B. Beleza? Dando sequência na nossa correção. Questão número 2. Um paralelepípedo reto retângulo possui 4 diagonais principais que se encontram no centro do sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice tridimensionalmente oposto. Veja esta figura. Então, está aí as 4 diagonais passando pelo centro. Se o sólido possui comprimento AA, largura BB e altura CC, então cada diagonal principal tem medida dada por diagonal é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou melhor, aqui o comprimento seria A largura seria só B e a altura seria só C. Tá? Dados A igual a 12, B igual a 15 e C igual a 16. Então, quanto vale a diagonal? Bom, aí virou uma expressão numérica, né? Porque a gente tem todas as informações. Então, para calcular a diagonal, essa é a fórmula. Então, eu vou ter aqui, diagonal é igual a raiz quadrada, o A é 12, 12 ao quadrado, mais o B é 15, 15 ao quadrado, mais o C é 16, 16 ao quadrado. Então, a gente vai ter que diagonal é igual a 12 vezes 12, 144, mais 15 vezes 15, 225, mais 16 vezes 16, 256. Então, a nossa diagonal vai ser igual a raiz quadrada. 144 com 256, isso dá 400. Com 225, dá 625. E a raiz quadrada de 625 eu conheço. Dá 25 centímetros. Então, ficamos aqui com a alternativa letra C. Questão número 3. Em um laboratório de matemática, há um cone de acrílico aberto na base e um cilindro de acrílico aberto em uma das bases. Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela precisa fazer isso para encher o cilindro completamente? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, eu preciso encher o cone e colocar no cilindro. Beleza? Qual é o volume do cone? O volume do cone é simplesmente a área da base vezes a altura dividido por 3. E o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura, só que não divide por 3. Beleza? Lembrando que os raios são iguais, então a área da base de ambos possui o mesmo valor e as alturas também são iguais. Então, quantas vezes eu tenho que colocar o cilindro, melhor, quantas vezes eu tenho que colocar o cone dentro do cilindro com a ideia de encher o cilindro? Está meio claro para a gente, né? Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente dividir. Eu pego o volume do cilindro e divido pelo volume do cone. Fazendo isso, eu vou saber quantas vezes o cone cabe dentro do cilindro. Então, eu teria o seguinte, eu teria aqui a área da base vezes a altura, dividido pela área da base vezes a altura sobre 3. Bom, divisão de frações, a gente pode simplesmente manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí dá para simplificar a área da base vezes a altura, sobrando apenas 3. Então, cabe 3 vezes. Meio que óbvio, né? Se aqui está dividido por 3, eu preciso de 3 vezes esse valor para chegar no cilindro. Questão número 4. A geometria molecular da molécula de metano, CH4, apresenta-se no formato de um tetaedro regular
estando o átomo de carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos 4 vértices. Veja a figura a seguir. Então, está aqui a figura. Na química, estuda-se que o ângulo HCH tem um valor aproximado θ de 109,28. Valor esse que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que cosseno de θ é menos 1/3. Suponhamos que o comprimento C da ligação CH seja igual a 1 angstrom, que é igual a 0,0000001 metro. O lado do tetaedro pode ser obtido pela lei dos cossenos. L ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes C vezes o cosseno de θ. Quanto mede esse lado? Aproximadamente. Então, a gente quer descobrir esse lado aqui. Vamos utilizar aqui a lei dos cossenos. Eu sei que L ao quadrado é igual a C ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes C vezes o cosseno de θ. Beleza? Bom, o lado a gente quer descobrir. Então, quanto vale esse comprimento? Bom, o comprimento, está aqui, ó. O comprimento da ligação, ele vale 1 angstrom, ou esse valor em metro. Como as alternativas não estão em metro, eu não vou utilizar o metro. Eu vou utilizar aqui, então, que o comprimento simplesmente vale 1. Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno de θ, que vale menos 1/3. Então, está aqui, menos 1/3. Então, a gente vai ter L ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1 vezes 1 vai dar 2, vezes menos 1/3. Então, eu tenho que L ao quadrado vai ser igual. Aqui eu posso somar 1 mais 1, 2. Porém, o mais importante é multiplicar. Menos vezes menos mais. 2 vezes 1, 2. E sobra o 3 embaixo. Bom, MMC, quando é um número inteiro somado com uma fração, eu posso fazer assim. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, tenho aqui 8/3. Potência troca de lado vai virar raiz. Então, eu vou ter que L é igual a raiz quadrada de 8/3. Eu vou usar a calculadora para chegar nessa resposta, tá? Eu vou colocar aqui 8 dividido por 3. Então, 8 dividido por 3 vai ficar 2,666. E vou extrair a raiz quadrada desse cara que está aí. Então, eu tenho agora a raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Então, eu tenho raiz quadrada de 2,66666. Vai dar aí um valor aproximado de 1,63. Então, eu fico aqui com a alternativa letra C. Dando sequência na nossa correção. Os mapas da Terra são projeções do planeta considerado esférico sobre uma superfície. Um tipo de mapa muito usado é através da projeção do Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à esfera e depois abre esse cilindro no formato de uma folha plana, como sugere essa figura. Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra e que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. A área lateral de um cilindro de raio R e a altura h é dada por a área lateral do cilindro é igual a 2πr vezes h. A área da superfície esférica de raio R é dada por a área da superfície esférica igual a 4πrh ao quadrado. Essa fórmula está errada. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Beleza? O que o exercício quer da gente? Então, qual é a razão entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica? Então, nós queremos a razão, que é uma fração, né, entre a área lateral do cilindro e a área da superfície esférica. Então, a área lateral do cilindro, eu tenho a fórmula, está aqui. Então, já vou substituir, vai ficar 2πrh. Só que esse raio é o raio do cilindro e a altura do cilindro, dividido pela área da superfície esférica, que é essa, 4πr ao quadrado. Então, 4π,
o raio da esfera ao quadrado. Então, essa é a nossa razão. Por outro lado, nós temos mais algumas informações. O raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra. Então, vou colocar aqui o raio do cilindro é igual ao raio da Terra, é igual ao raio da esfera. E sei também que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra. Então, nós sabemos ainda que a altura do cilindro é igual ao diâmetro da Terra, o diâmetro da esfera, que é igual a 2 vezes o raio da esfera, né? Porque 2 vezes o raio resulta no diâmetro. Vamos substituir essas informações agora? Vamos pensar assim, olha só. Eu tenho aqui 2 vezes π. O raio do cilindro. O raio do cilindro é igual ao raio da esfera. Então, vou colocar R de E. A altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio da esfera. Então, 2 vezes o raio da esfera. Dividido por 4 vezes π vezes o raio da esfera ao quadrado. O raio ao quadrado é o raio vezes o raio. E agora eu consigo simplificar. Π eu simplifico com π, o raio da esfera com o raio da esfera, o raio da esfera com o raio da esfera. E sobrou o quê? Sobrou aqui 2 vezes 2, 4 sobre 4. Então, isso vai dar 1. Então, eu fico aqui com a alternativa letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se tiver PET 2, estaremos aí efetuando a correção novamente. Um grande abraço.